Nossa colunista de política está aqui na ponta da linha para conversar conosco. Rose, quais são as novidades? Qual que é o assunto que a gente vai abordar hoje aqui para o ouvinte do Segunda Edição? Oi, boa tarde, Thaís. Boa tarde para todo mundo que nos ouve aqui na Band News Difusora. Bom, eu quero dar continuidade ao nosso bate-papo sobre as pré-candidaturas para 2024 à Prefeitura de Manaus, que nós começamos ontem. Ontem a gente começou falando dos candidatos. E hoje eu quero que a gente avance um pouquinho, Thaís, sobre um ingredientes, na verdade, que são fundamentais em qualquer trajetória que se mostre viável para a eleição, para qualquer eleição, mas estamos falando de eleição de 2024 para a Prefeitura de Manaus, que é a viabilidade política, eleitoral e a viabilidade de conjuntura. E nessa, todos os nomes que nós colocamos ontem como pré-candidaturas que estão startadas para 2024 têm suas vantagens e têm seus tropeços. Bom, vamos começar pela do prefeito Davi Almeida. O prefeito Davi Almeida que tem exibido, por meio da sua força de máquina de comunicação, em parceria com a imprensa amiga, muito bem financiada, os resultados de avaliações que o colocam, segundo esses materiais que são distribuídos pela Senconha, rapidamente publicados pela mídia, como um prefeito muito bem avaliado no país. O que causa, claro, comentários de deboche entre os seus adversários e da própria população, né? Porque o que eu vejo de influência, de pessoas que têm muitos seguidores na massa da população, nas redes sociais, é fazer brincadeira, meu prefeito e tudo mais, em função dos problemas terríveis que Manaus tem de toda a ordem, de serviços, de buraco, enfim. O que acontece é que a avaliação positiva, ainda que seja verdadeira e consolidada, ela não necessariamente é algo determinante de uma vitória eleitoral. Ela tem seus tropeços, e ela também tem momentos, ela tem limitações de repercussão para cada uma dessas candidaturas. Você lembra que havia pesquisas que eram também igualmente bem divulgadas pelo Arthur Vigílio, dando uma avaliação excelente dele como prefeito. Era isso que divulgavam aquelas pesquisas. No entanto, essas avaliações não foram suficientes para garantir a ele uma boa votação ao Senado na disputa passada. Nas disputas ao executivo que ele se lançou depois que saiu da prefeitura. Esse é um dado, né? Bom, o próprio senador Eduardo Braga, quando saiu do governo do estado do Amazonas, tinha altíssima avaliação como gestor, como governador no estado. No entanto, essa altíssima avaliação não garantiu a ele o retorno ao executivo. Embora nas outras eleições todas ele tenha tentado, o que ele conseguiu foi a reeleição ao Senado, né? Então, o que tem nesse contexto de avaliação e o resultado final, transformar isso em votos, é um desafio para o Davi Almeida. Por quê? Porque há, neste momento, uma instabilidade de posturas políticas de apoiamento a ele. Ele não tem certeza de um apoiamento, por exemplo, da máquina do governo do estado, embora eles tenham feito movimentos sazonais de afastamento e aproximação pública com o governador do estado, mas desde aquele momento em que o Wilson Lima venceu, depois de vários tratamentos que foram avaliados como ruins, antipáticos por parte do Davi Almeida durante aquela disputa, a relação entre eles é atribulada. O Davi Almeida tem uma relação também estável com a Câmara Municipal de Manaus. Esses vereadores vão à reeleição e todos eles acabam sendo base eleitoral numa disputa, né? E o Davi Almeida também tem adversários em vários campos políticos e ainda não há, a meu ver, uma certeza plena, até porque tem muita água para correr debaixo dessa ponte, sobre duas importantes figuras, que é o senador Eduardo Braga e o senador Omar Aziz. São figuras que entendem muito do jogo eleitoral e acabam participando direto ou indiretamente, né, da construção das candidaturas e da desconstrução delas também, né? O último ponto é outra sinuca de bico para o Davi Almeida, que é o governo federal. Apoiar, receber o apoio ou não, ele precisa desse apoio em função dos recursos que precisam entrar na máquina para ele ter obras, que é um problema que ele não tem, né? E nem sei se entrando dinheiro tem tempo ainda para essas obras no último ano de mandato. No entanto, todas essas pesquisas divulgadas e as não divulgadas mostram a predileção que o eleitor manauara ainda tem, percentualmente muito maior por Bolsonaro, em detrimento do PT e do Lula.
né? Então, são dados nessa conjuntura política, eleitoral, dessa viabilidade que ele tem de buscar para 2024, que são instáveis no entorno do Davi. Eu penso que o tempo correu, né? Só deu para falar do Davi. Rose. E aí amanhã a gente pode falar dos demais. Sim, Rose, acho que a gente pode até colocar na pauta amanhã que o Wilker Barreto já se anunciou que ele está à disposição do partido para pré-candidatura. Então, acho que a gente pode tratar também dessa participação, possível atuação dele, que foi bem combatente aí quando deputado na questão da saúde, a CPI da saúde. Ele esteve aqui bem atuante nessa época da pandemia e agora se põe à disposição. A gente pode falar dele amanhã aqui na coluna. Sim, há várias características nessas pré-candidaturas, elas todas têm objetivos, ainda que saiam vencedoras ou derrotadas, no período de pré-candidatura e no próprio período de eleição, Thaís. Mas as que terão provavelmente mais viabilidade são aquelas ligadas a máquinas fortes, como a do governo do estado, a da própria prefeitura, que é o caso do Davi Almeida, e a do governo federal também. E as que têm um apoiamento popular incontestável, como é o caso do deputado Amun. Né? Então, as demais, elas precisam ser observadas diante da conjuntura que as constrói e as desconstrói. E a gente vai ter tempo para falar ao longo do ano sobre tudo isso. Obrigada, Rose, nossa colunista de política, que volta amanhã aqui no Band News Amazônia, segunda edição, para trazer destaques para a gente.